Prezando amigo e irmão telespectador da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a Deus e a você que nos tem assistido, que nos tem nos prestigiado. Queria dizer a você da felicidade que é poder conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, pesquisar. Esta é a busca incansável e incessante que eu mantenho já aproximadamente quase 40 anos buscando o que Jesus sempre nos ensinou. Busca a verdade. João 8,32. E nós vamos dar continuidade às nossas respostas de e-mail, que tem muitos e-mails parados. E agora nós vamos falar hoje sobre um e-mail ainda, que começamos no programa passado, de Adriano Snow, que ele mora no Japão. E ele traz aqui, como ele coloca, um amigo que citou vários pares de frases bíblicas para que ele explicasse melhor como cristão. Deve ser alguém que o desafiou e ele passou a bola para mim e eu estou muito feliz de poder colaborar com aquilo que ele precisa saber, como também um amigo dele. Então ele diz aqui, a primeira já foi com relação à genealogia de Jesus, que nós respondemos no programa passado. Aqui ele diz assim, em Mateus 2,14, os pais de Jesus o levaram para o Egito. E em Lucas 2,22 e 2,39, os pais de Jesus não o levaram para o Egito. Então, eu recordo aqui, eu chamo a atenção de você que está nos assistindo para aquela frase, aquele princípio de análise dos textos bíblicos e dos versículos que nós sempre seguimos, que é uma regra que o Talmud, que é uma obra judaica, que vem do hebraico, Talmud é estudo, vem de Talmide. Talmide é discípulo, é aluno. Então o Talmud, que é um livro, tem o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém, ele ensina que diante de um texto bíblico, onde tem um versículo que se choca com o outro, você deve buscar um terceiro. Então os evangelhos, eles mesmo sendo os três primeiros chamados sinóticos, sinóticos não significam iguais. Sinótico é que falam os três, sim, do grego é visão. Ótico quer dizer, se você colocar os três em colunas, você vai ter a mesma visão do assunto. Não são iguais. E daí porque se coloca sempre o evangelho segundo a opinião ou a visão daquele escritor. Segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Mas os versículos que se chocam são muitos. As histórias que dizem um e outro são muitos. Daí porque ele coloca bem aqui que ele encontra contradições nesses versículos. Eu diria a você o seguinte, já toquei no assunto no programa passado, mas a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. A maioria dos estudiosos, dos evangelistas, dos textos antigos, não falam do nascimento virginal de Jesus, o que hoje os estudos já chegam às conclusões que foi uma interposição que foi feita. Interposição quer dizer, foi uma colocação depois da produção daqueles evangelhos que foi colocada ali para justificar determinados pontos de vista de escritores, de filosofia, de princípio religioso. E a história do cristianismo está cheia dessas interpolações no evangelho, dessas alterações. Os nossos estudos básicos de traduções giram em torno de tudo isso, que nós procuramos não querer destruir absolutamente nada. Mas eu não aceito um Jesus que não tenha bases firmes. Tudo que eu tenho estudado até hoje, tudo que eu tenho descoberto nas minhas pesquisas sobre Jesus, nunca mudaram o meu conceito por ele. Jamais, nunca diminuiu a minha fé, pelo contrário, aumenta. Mas eu quero um Jesus real. Nós precisamos de um Jesus que não seja envolvido com fenômenos miraculosos, com fenômenos extras, um Jesus divinizado, como
muitas igrejas o têm produzido. Nós queremos um Jesus descendente de José, de Davi, um Jesus irmão de Tiago, João, de Tiago, Judas, Simão e José, um Jesus humano, porém com uma mensagem divina. Isso é o que nós buscamos, isso é o que a doutrina tem mostrado e é o que o próprio Jesus queria que nós entendêssemos. Ele diz em várias passagens do seu evangelho que ele não é Deus. Quando dizem que ele é bom, ele diz: bom é meu Pai que está nos céus. Na própria cruz, quando ele está para cumprir a sua missão, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Deus, se ele fosse Deus, ele não ia entregar o espírito dele a ele mesmo. Não ia chamar ele de Pai, Deus de Pai, se ele fosse Deus. Quando Salomé, a mãe de Tiago e João, pediu para que Jesus colocasse seus filhos, um à direita e outro à esquerda, quando estivesse no reino, Jesus não disse que os colocaria, não disse que eles estavam salvos. Jesus disse que, mulher, tu não sabes o que tu estás pedindo. Nenhum deles está preparado para beber o cálice que eu vou beber. E quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim decidir, mas a meu Pai que está nos céus. Portanto, Jesus nunca prometeu um céu gratuito. Pelo contrário, ele diz no Evangelho de Mateus que a cada um segundo suas obras, que é o que tem no texto bíblico. Esse cristianismo de se salvar sem nenhum esforço não é o cristianismo pregado por Jesus. Isso vem de Paulo, mas aí é outra história que oportunamente a gente vai mostrar que Paulo teve uma mensagem diferente da mensagem dos descendentes diretos de Jesus, ou seja, a igreja de Jerusalém do cristianismo primitivo foi uma. A igreja ou o cristianismo disseminado por Paulo foi outro. E a gente vai ver isso mais aprofundadamente em outros programas, em outras ocasiões. Que Jesus fique com vocês, nós vamos para um pequeno intervalo, em seguida retornaremos. Para dar continuidade à resposta aqui da pergunta do nosso amigo Adriano sobre o fato de o Evangelho de Mateus 2,14 falar de uma fuga de Jesus para o Egito, enquanto que o de Lucas não fala disso. Até já.